Bem-vindos, meu nome é Aécio Pereira, eu sou um colaborador do Super no CETELE, e eu vou falar sobre campo magnético. Essa videoaula vai se dividir em 3 partes. Primeiro a gente vai falar sobre a força magnética, a sua definição, a força de Lorentz, a força sobre uma corrente e a força sobre uma espira. Depois a gente vai falar sobre a lei de Biot-Savart, que seria o equivalente magnético da lei de Coulomb. Vamos dar uma definição, aplicar no fio retilíneo e na espira circular. Por último, a gente vai ter a lei de Ampère, onde a gente vai fazer uma definição e aplicar para o fio retilíneo, para o solenoide e para o toroide. Assim como a lei de Biot-Savart, a lei de Ampère seria, no caso, não é equivalente, mas teria a mesma função da lei de Gauss para os campos elétricos. Então, a força magnética. Qual é a definição da força magnética? A força magnética vai ser igual a carga, a velocidade dessa carga, produto vetorial com o campo magnético. Nesse exemplo, eu tenho uma carga em movimento, e essa carga em movimento entra numa região de campo magnético. Nesse caso, o campo magnético vai ser uniforme e ele está entrando no plano do quadro. Como ele está entrando no plano do quadro, quando eu fizer o produto vetorial pela regra da mão direita, eu vou ter uma força perpendicular à velocidade de movimento que vai, no caso, defletir a trajetória da partícula para cima, se eu tenho uma carga positiva. Se eu tivesse uma carga negativa, essa deflexão seria para baixo. Esse princípio de deflexão para uma trajetória circular é utilizado em máquinas que medem a massa de partículas. No caso, se eu tenho partículas carregadas ou moléculas carregadas, eu posso quantificar a massa dela a partir do raio dessa trajetória. Outra maneira também é que eu posso definir o tipo de portador, por exemplo, de uma corrente, a partir da direção de deflexão da corrente. Que, no caso, esse efeito é chamado de efeito Hall, quando eu aplicando uma corrente elétrica por um fio, por exemplo, e surge uma diferença de potencial perpendicular à direção da corrente elétrica, devido ao campo magnético. Veja que, diferente das cargas do campo elétrico, o campo magnético não existe. No caso do campo magnético, não existe uma carga pontual para o campo magnético. Não existe magnetostática, por assim dizer. Só existe eletrostática. O fato de não existir magnetostática é porque cargas paradas não sofrem ação de campos magnéticos. Agora, se uma carga em movimento está submetida a um campo elétrico e a um campo magnético, ela vai sofrer, no caso, a força resultante nesse caso, da componente da força elétrica e da força magnética, chamada de força de Lorentz. Uma coisa interessante é que quando a gente aplica ou tenta calcular o trabalho gerado sobre a carga devido à força de Lorentz, a gente verifica que a força magnética não realiza trabalho, pelo menos no caso de campos magnéticos constantes no tempo. A gente vai ver que campos magnéticos variantes no tempo, mais para frente veremos que eles podem gerar sim trabalho. Nesse caso, o trabalho por segundo, a potência da força de Lorentz vai ser devido somente ao campo elétrico. Agora, nós vamos aplicar, no caso, verificar qual é a força magnética sofrida por uma corrente elétrica. Para a gente usar como a força magnética parte da carga, a gente vai
definir a corrente a partir da densidade de corrente. A partir dessas duas considerações, eu encontro que a densidade, no caso a densidade volumétrica de forças, é igual ao produto vetorial entre a densidade de corrente e o campo magnético. Se eu quero encontrar qual é a força total, no caso, sobre a corrente, eu posso fazer uma integral da função corrente vezes o elemento de fio. Ou, no caso, um elemento de fio ou uma direção. No caso, se eu tiver uma carga ou uma corrente estacionária, eu vou ter essa relação. No caso, a integral vai ser uma integral sobre um caminho fechado. Por quê? Porque essa é uma condição para que exista uma corrente... Essa é uma condição necessária para que exista uma corrente estacionária. No caso, o caminho tem que ser fechado. Certo. Só que aí a gente aprende na vida que se eu fizer um circuito fechado, ele vai dar curto e eu não vou conseguir, ou no caso, circuito fechado e eu não vou conseguir trabalhar, não vai dar curto no meu sistema. Só que aí você tem duas maneiras de fazer esse circuito fechar. Você pode fazer a distância entre as extremidades ser muito pequena, então vai ser aproximadamente fechado, ou você faz a distância entre as pontas ser muito grande, porque eles estariam infinitamente distantes, e infinitamente distantes eles se fecham. Então, essa vai ser as duas abordagens que a gente vai ver, e isso vai refletir nas duas geometrias que a gente tem para os campos magnéticos e as forças magnéticas.